Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Rivaldo Muniz Araújo, pároco da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, da Arquidiocese de Teresina, aqui no bairro Liceu 2. E inicialmente eu quero agradecer o convite que me foi feito de estar com os irmãos participando desse primeiro Congresso Católico de Espiritualidade. Parabenizar o Padre Neto, juntamente com toda a comunidade ORE, por essa iniciativa tão salutar nesse tempo em que nós estamos vivendo. Eu tive a graça de receber o tema sobre a Eucaristia. Nesse nosso vídeo, eu quero conversar com os irmãos sobre o sacramento da Eucaristia. O que nós iremos conversar sobre o sacramento da Eucaristia está baseado nos catecismos da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica é um resumo de toda a nossa fé. Tudo que nós católicos precisamos conhecer sobre a nossa fé está no catecismo, porque ele é a interpretação autêntica da revelação de Deus que nos veio através da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura e do Magistério. Então, tudo aquilo que nós precisamos conhecer, não só sobre o sacramento, sobre a nossa fé, precisamos conhecer o catecismo. Todo católico precisa ter o catecismo. Jesus, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. Essa promessa Jesus nos fez em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. E qual foi a forma que Jesus ele encontrou para estar conosco todos os dias até o fim do mundo? Através da Eucaristia, de modo especial, através da Igreja, porque a Igreja é o corpo de Cristo. A Igreja é Cristo continuado na história, e de modo específico e de modo bem mais concreto, através dos sacramentos, porque os sacramentos são sinais visíveis da graça invisível que Jesus continua derramando sobre nós para a nossa salvação e para a nossa santificação. O que ele fazia antes, que estava no meio de nós, corpo e de carne e osso, como nós costumamos dizer, ele continua fazendo pelos sacramentos. E o catecismo, ele, na sua segunda parte, fala sobre os sacramentos e divide os sacramentos nesses três grupos: os sacramentos de iniciação, os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço da comunhão. Os sacramentos de iniciação, o batismo, a crisma, a Eucaristia. Os sacramentos de cura, a confissão, a penitência, a confissão e a unção dos enfermos. E os sacramentos de serviço da comunhão, a ordem e o matrimônio. Mas nesse vídeo, como já disse, nós queremos de alguma forma mergulhar na Eucaristia. E vamos fazer de uma maneira didática, como o próprio catecismo nos mostra. Vamos abordar 7 tópicos que nos falam da Eucaristia. O primeiro tópico vem nos falar da Eucaristia como fonte e ápice da vida eclesial. O segundo, como se chama esse sacramento. O terceiro, a Eucaristia na economia da salvação. O quarto, a celebração litúrgica da Eucaristia. O quinto, vem falar do sacrifício sacramental, onde nós iremos ver nesse sacrifício ação de graças, memorial e a presença. O banquete
pascal, que é o sexto, e o sétimo, que é a Eucaristia, penhor da glória futura. A Eucaristia, fonte e ápice da vida eclesial. Por que a Eucaristia ela é a fonte e o ápice da nossa vida cristã? Porque todos os outros sacramentos, todos os ministérios eclesiásticos, todas as tarefas apostólicas que a Igreja realiza, eles estão ligados e se ordenam à Eucaristia, porque a Santíssima Eucaristia ela contém todo o bem espiritual da Igreja, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor Jesus. A Igreja ela é a comunhão de vida com Deus, ela é a unidade do povo de Deus. E a Eucaristia ela significa e realiza essa situação da Igreja. E também na Eucaristia acontece o clímax dessa ação pela qual Deus em Cristo ele nos santifica e nós, unidos ao Espírito Santo, nós fazemos esse culto a Cristo e em Cristo nós também cultuamos o próprio Deus. Há na Eucaristia essa ação, Deus que vem com a sua graça para nos santificar e nós, respondendo essa graça de Deus, nós o louvamos, nós o bendizemos em Cristo na comunhão do Espírito Santo. Na verdade, a Eucaristia é o resumo de toda a nossa fé, porque ela é o próprio Cristo. Como se chama esse sacramento? Então, devido à imensa riqueza que é a própria Eucaristia, é uma riqueza infinita, mas existem alguns nomes com os quais a Eucaristia é denominada para ressaltar algum aspecto da Eucaristia. Qual o primeiro? A própria Eucaristia. Por que se chama Eucaristia? Porque a Eucaristia é ação de graças a Deus. A palavra Eucaristém e Euloguein são palavras gregas, elas vêm revelar essa realidade. Elas nos lembram as bênçãos judaicas que eram feitas no momento também da celebração. E para nós, elas vêm resgatar, vêm nos falar sobre a ação de Deus, sobre a obra criadora de Deus, sobre a obra redentora de Deus, sobre a obra santificadora de Deus. A Eucaristia também ela é chamada de ceia, porque foi o que aconteceu com Jesus na véspera da sua paixão. Ele se reuniu com os seus apóstolos e lá fez a ceia como os judeus costumavam fazer. E não só aquele momento que Jesus fez a ceia, mas essa ceia já nos liga à ceia futura que Jesus iria fazer, a ceia das bodas do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Também essa ceia ela já antecipa aquilo que irá acontecer conosco e com Jesus. Ela é chamada também fração do pão. Por que fração do pão? Porque foi esse gesto que Jesus fez ao presidir aquela ceia com os seus discípulos. Ele fracionou o pão e distribuiu entre eles. E foi por esse gesto que Jesus também foi reconhecido pelos seus discípulos depois da sua ressurreição. Eles o reconheceram no partir do pão. E era com essa expressão que os primeiros cristãos católicos denominavam as ceias eucarísticas. Nós podemos ver isso lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, lá pelo versículo 42, diz isso, que os discípulos eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Não
participar também. Por isso que a Eucaristia recebe esse nome. Mas também a Eucaristia, ela é chamada de Assembleia Eucarística, porque é uma reunião dos fiéis, e se reunindo com fiéis, formando ali o corpo de Cristo, que é a igreja, é feita essa celebração. É também chamada do memorial da paixão e da ressurreição de Jesus. Ela é também chamada do santo sacrifício, porque ela atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador, e também da oferta da igreja. É chamado do sacrifício, o santo sacrifício da missa, o sacrifício de louvor, o sacrifício espiritual, o sacrifício puro e santo. Também ela é chamada da santa e divina liturgia, porque toda a liturgia da igreja encontra seu centro e a sua expressão mais densa na celebração desse sacramento. É chamado também dos santos mistérios e também do Santíssimo Sacramento. Só que o Santíssimo Sacramento a gente reserva mais para aquelas reservas eucarísticas que nós colocamos, no tabernáculo. Mas ali já fala também da Santa Eucaristia. E vem falar também da comunhão, porque vem ressaltar essa união conosco, de nós com Jesus, quando nós fazemos o momento da refeição. Quando nós comungamos Jesus, ali nós nos tornamos um só com Ele. O que acontece, por exemplo, no alimento, acontece, ao invés de o nosso organismo transformar aquele alimento em nós, é o próprio alimento, que é o próprio Jesus, que nos transforma nele. E finalmente é chamada da Santa Missa, porque aqui vem ressaltar esse aspecto do finalzinho da missa, onde os cristãos que participaram dessa comunhão com Jesus são enviados em missão para viver no seu dia a dia aquilo que puderam experimentar nessa comunhão com Cristo e com os irmãos. A Eucaristia na economia da salvação. Então, quando a gente fala em economia da salvação, geralmente quando a gente fala de Deus na sua ação dentro dele mesmo, a comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, geralmente chama isso de teologia. Mas quando a gente vê a ação de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou e aquilo que Deus faz para nos salvar, nós chamamos de economia. Então, a Eucaristia na economia da salvação, a gente perceber ao longo da história da salvação como é que Deus foi preparando a Eucaristia ao ponto de chegar a ser realmente a Eucaristia como hoje nós celebramos, recebendo de Jesus. Então, no Antigo Testamento, a gente já vai ver alguns sinais, o sinal do pão e do vinho, que já vão sendo preparados por Deus já no Antigo Testamento. Se a gente for ver, existe aquela passagem do sacerdote Melquisedeque, onde ele faz essa oferta também. E ali a igreja já prefigura a ação da igreja, aquilo que a igreja futuramente ia fazer. Nessa ação, a gente relendo a partir da fé em Cristo, a gente já vê esse tipo, essa figura do que a igreja futuramente iria fazer. Também no período que os judeus ainda estavam no Egito, aconteceu a própria ceia, a Páscoa judaica, naquele momento, já é também essa prefiguração. E ao longo da história do povo, se vai percebendo alguns elementos, por exemplo, quando o povo passa pelo deserto e já recebe o maná, aquele maná também já é um sinal que Deus coloca, nos apontando para
a Eucaristia, quando o povo também toma posse da terra prometida, eles também vão desfrutar dos frutos da terra. O povo também sempre pegou o pão e o vinho, fazendo essa oferta a Deus nos seus sacrifícios. E mais à frente nós já vamos ver Jesus no Novo Testamento. No Novo Testamento, antes de instituir propriamente a Eucaristia, Jesus já vai preparando o povo no momento da multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães, já vai se percebendo Jesus multiplicando na abundância, o que seria também a abundância de vida que ele iria trazer quando lá na Eucaristia, com seus discípulos, ele vai instituir a Eucaristia. E propriamente, quando Jesus, tendo amado os seus, sabendo que ele iria voltar para o Pai, ele se reuniu com os seus discípulos e instituiu a Eucaristia, como nós podemos ver aqui, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 28, no versículo de 7 a 20, mas vamos ler só uma parte aqui para que nós possamos perceber Deus que veio nos trazer a esse grande momento onde o próprio Jesus ele institui a Eucaristia, e instituindo também a Eucaristia, ele institui o sacerdote. Ele diz: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em vosso favor. Então Jesus instituiu a Eucaristia, ele também instituiu o sacerdócio, melhor dizendo, fazer isso em memória de mim. Essa frase, essa palavra de Jesus é o que institui o sacerdote, fazer isso em memória de mim, dando aos homens, aos seus discípulos, aos apóstolos, esse poder de comemorar, de celebrar a Eucaristia. E fazer isso em memória de Cristo não é simplesmente só trazer à tona ou presente o que ele fez, a sua vida, mas também aqui já está deixando claro a celebração litúrgica, que não é só lembrar Jesus, mas é atualizar aquilo que ele fez no meio de nós. Então Jesus dando aos discípulos esse poder de fazer esse memorial, e memorial não é simplesmente só lembrar, mas é atualizar aquilo que Jesus realizou, dando assim à igreja a esse poder. Então, nessa economia da salvação, foi isso que Deus foi realizando para nos entregar o próprio Jesus na Eucaristia para o nosso bem, para a nossa salvação. A celebração litúrgica da Eucaristia. Então, desde o segundo século, Marte Justino, lá pelo ano 155, ele nos transmite um relato que ele fez para um imperador pagão, Antonino Pio, explicando como era que os cristãos se reuniam para celebrar a Eucaristia. Vou ler um trecho aqui do relato de São Justino Mártir, para que a gente tenha uma noção de como era
que os cristãos celebravam. E a gente vai perceber que as linhas mestras, aquilo que é essencial da Eucaristia, se conserva até hoje. Essas duas partes, na verdade, é um só ato de culto, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Ele começa dizendo que no dia do sol, que é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer da cidade, quer dos campos. Interessante, uma curiosidade, ele está falando aqui do dia do sol. Era o primeiro dia da semana, que ainda hoje algumas línguas conservam. Era um nome pagão que se dava para o domingo. Por exemplo, em inglês se chama Sunday, é o dia do sol. Em alemão, Sonntag, ou seja, o dia do sol também. Então ainda eles conservam essa denominação pagã que existia na época. E a igreja, nesse esforço de evangelizar, cristianizar a cultura, passou a chamar o seu primeiro dia, o domingo, ou seja, o dia do Senhor, dies Domini. Então é o dia que o povo se reúne para celebrar a Eucaristia. E aqui ele vai falando da ação que acontecia. Primeiramente fala da parte da leitura da palavra, onde se celebravam ou escutavam os comentários dos apóstolos, ora também os escritos dos profetas. Então, depois que se fazia isso, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos, o que a gente chama hoje a homilia. Depois ele vai falar da parte litúrgica da Eucaristia, ou seja, a parte da liturgia eucarística. Então, vendo esse relato de São Justino, nós vamos perceber que a igreja conservou, de alguma forma, essa forma de celebrar a Eucaristia. E a Eucaristia, a celebração eucarística, ela continua tendo essas duas partes que, na verdade, formam um só ato de culto, que é a liturgia da palavra, a liturgia eucarística. Então, com essa sequência, só para a gente lembrar, você já sabe, mas é importante a gente lembrar. Primeiramente, o pessoal se reúne, nós nos reunimos para formar essa assembleia eucarística. Ali nós formamos o corpo de Cristo, cabeça e membros. O sacerdote, seja o bispo, seja o presbítero, fazendo às vezes a cabeça, que é Jesus, ali, a cabeça visível, e a assembleia, vamos dizer assim, os membros, com os vários ministérios. Então ali nós formamos o corpo de Cristo, quer dizer, a Eucaristia, a gente pode até dizer, é o próprio Cristo ali, elevando o seu louvor ao Pai. Como a gente falou no início, é o povo na união do Espírito que cultua Jesus, cultua Cristo, e em Cristo também cultuamos o Pai nas nossas várias funções, seja como presidente, seja como os vários ministérios que existem, o cantor, os leitores, os salmistas, formamos ali o povo de Deus. Então depois vem a parte da liturgia da palavra, que comporta nisso a leitura, se é no domingo, a primeira leitura geralmente vai ser sempre do Antigo Testamento, depois com o Salmo, e a segunda leitura vem do Novo Testamento, seja das epístolas, seja paulinas, as católicas e também do Apocalipse. Tem o Evangelho, que é o ápice dessa primeira parte, que é a proclamação do Evangelho. Depois do Evangelho vem, como também já nos lembrou
Justino, como o povo fazia, que nós chamamos hoje da homilia, e mais essa conversa mais familiar, né, com o pai ali instruindo seus filhos, né, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Geralmente, quando se vai ler o Evangelho naquele tempo, né, nos leva aquele tempo, mas se fazia naquele tempo, é importante que nós o façamos assim também, para atualizar a ação de Deus na nossa vida. Depois da liturgia da palavra, né, que continua com a profissão de fé, depois com as preces, né, dos fiéis, onde a igreja faz a intercessão, né, tanto pela própria igreja, quando a gente reza pela igreja, a gente reza pelos governantes, a gente reza pela nossa situação ali da própria comunidade, a gente reza também pelos que sofrem. Então é a própria igreja aqui intercedendo pelas necessidades do mundo. Começa então a liturgia eucarística. Nós começamos essa segunda parte com o ofertório. Então os fiéis são chamados também, além de oferecer pão e vinho que serão transformados no corpo e sangue de Cristo, os seus dons. As pessoas podem trazer como gênero alimentício, outras pessoas trazem espécie para ajudar também a igreja nas suas necessidades, para ajudar na necessidade da evangelização e principalmente para os mais pobres, né, para os pobres. Depois que é feita a apresentação das oferendas, aí vem realmente a anáfora, que é a oração eucarística, onde ali se vai fazer a consagração do pão e do vinho. E começa com o prefácio. O prefácio é, de alguma forma, uma oração também de louvor a Deus por suas obras, por aquilo que Deus faz, pela sua criação, pela sua redenção e pela sua santificação. Dependendo do mistério que é celebrado naquele dia, também o prefácio, né, eleva essa intenção a Deus. E sempre termina com o santo. Então, depois do santo, vem propriamente o centro da oração eucarística, da anáfora, que nós fazemos a epiclésia. A epiclésia é exatamente essa invocação da bênção de Deus sobre aquele pão, a ação do Espírito Santo sobre aquele pão, sobre aquele vinho, para que venha transformá-lo no corpo e no sangue de Jesus. E acontece essa ação do Espírito, e no momento do relato da instituição, onde o sacerdote vai dizer as mesmas palavras que Jesus diz: "Isso é o meu corpo que é dado por vós, isso é o cálice do sangue", onde ali se acontece o grande mistério, o grande milagre da transubstanciação. Aquele pão, aquele vinho se transforma no corpo e no sangue de Jesus. Depois do relato da instituição, vem a anamnese, de alguma forma uma lembrança, né? Ou seja, uma oração, um resgate, né, daquilo que Jesus realmente veio realizar e também o que ele realiza naquele momento. Depois da anamnese, vem as intercessões pela igreja militante, pela igreja padecente e pela igreja triunfante. Isso está bem mais claro, bem mais completo, né, para a gente perceber essas intercessões na segunda oração eucarística. Depois da anamnese, vem a oração pela igreja
a igreja militante: lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Pai, com o nosso Papa Francisco, nós chamamos, também o nosso bispo e todos os ministros do nosso povo. Então, rezando ali pela igreja militante, nós aqui. Reza também pelos defuntos, aqueles que já partiram e que nós cremos que estão no purgatório, lembrar dos nossos irmãos e irmãs que morreram, na esperança da ressurreição, que nós rezamos ali. E também rezamos nessa intercessão, pela igreja triunfante, os irmãos que já estão na glória, que já estão contemplando Deus face a face. Enfim, nós os pedimos a graça de estar com Nossa Senhora, com São José, com os apóstolos, todos os que serviram a Deus nesse mundo. E depois que há, nesse momento, a grande comunhão. Então Jesus já está presente no meio de nós, agora nós podemos comungá-lo. E na comunhão, Jesus, ele realmente vem se tornar um conosco. Então essa é, de alguma forma, a sequência da Eucaristia, da celebração litúrgica da Eucaristia. O sacrifício sacramental, ação de graças, memorial e presença. Nós cristãos, atualmente, a gente celebra a missa, a Eucaristia, como nós a recebemos de Jesus, sem nenhuma alteração substancial. Aquilo que nós recebemos de Jesus, aquilo que é essencial, nós continuamos realizando. Isso vem mostrar a nossa fidelidade à ordem que Jesus nos deu, esse convite que Ele nos fez: fazer isso em memória de mim. Então, quando nós celebramos o memorial do sacrifício de Jesus, o que é que nós fazemos? Nós oferecemos ao Pai, a Deus, aquilo que Ele já nos dá, os dons da criação, o pão e o vinho, oferecendo a Deus o pão e o vinho. Com a ação do Espírito Santo, esse pão e vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, e por isso acontece essa presença misteriosa de Cristo no meio de nós. Então aqui nós podemos perceber essas três dimensões: uma ação de graças, um memorial e a presença. A ação de graças, como é que acontece? Porque na Eucaristia, aqui nós também agradecemos ao Senhor pelos dons da criação, porque o próprio Jesus, ao se oferecer a Deus na cruz, Ele também oferece ao Pai os dons da criação, porque Jesus ele veio para recapitular toda a criação, não só o homem, mas também a criação nesse sentido da natureza, porque a natureza também ela foi ferida pelo pecado, e essa natureza ali simbolizada no corpo, aliás, no pão e no vinho, naquele momento, Jesus de alguma forma ali diviniza também a criação, já antecipando aquilo que vai acontecer no novo céu e a nova terra. Por isso que também a Eucaristia é esse sacrifício de louvor e ação de graças pela criação. Mas também a igreja, naquele momento, na Eucaristia, agradece a Deus pelos benefícios que Ele realizou por nós, a sua criação, mas também a redenção em Cristo e a santificação do Espírito. E a própria Eucaristia, que se a gente pode dizer, é o maior culto de louvor do próprio Jesus para o Pai, porque ali em Cristo nós estamos unidos enquanto igreja para oferecermos também a Deus, e tudo aquilo que a gente faz na Eucaristia é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Mas também a Eucaristia, esse sacrifício, ele é um memorial. Toda vez que a gente reza as orações eucarísticas,
Depois das palavras, né, que Jesus falou, né, as palavras da instituição propriamente da Eucaristia, vem a oração de anamnese ou de memorial. Tem ali, quer dizer, o que é o memorial? Se a gente for perceber a Sagrada Escritura e aquilo que acontecia com os judeus, né, com os hebreus naquele tempo, a gente vai entender que o memorial não é simplesmente lembrar, ter uma lembrança de fatos passados, de acontecimentos passados, mas é uma proclamação da bondade de Deus, da ação de Deus, de tudo aquilo que Deus fez para a salvação dos homens, né, principalmente para o pessoal de Israel. Porque quando os israelitas, né, quando os judeus celebram a Páscoa, celebram também a sua libertação do cativeiro do Egito. Eles passaram muito tempo cativos no Egito e foram libertos ali, celebrando a sua Páscoa, essa passagem do momento da escravidão para a sua liberdade. Eles atualizam aquele acontecimento. Não é só lembrar, mas é uma atualização daquilo que aconteceu. Só que em Cristo, no Novo Testamento, isso teve um novo sentido. Jesus, ele deu um sentido mais profundo a ser judaico naquele momento. Foi o que Jesus fez. Então, é uma Páscoa de Cristo que veio vencer a morte. Jesus faz essa sua passagem da morte para a vida. Ele se entrega ao Pai pela nossa salvação. Então, a partir de Cristo, esse memorial da sua Páscoa, ao fazermos, nós celebrarmos, nós tornamos presente a ação de Cristo. Nós atualizamos o que Cristo fez. Não é só lembrar, mas é realmente realizar. Então, toda vez que nós celebramos a Eucaristia, Cristo concretamente está ali nos salvando, está realizando a sua obra salvadora na nossa vida. Esse é o memorial de Cristo na sua Páscoa. Mas também é uma presença. Quando o pão e o vinho são transformados pela ação do Espírito, pelas palavras de Cristo, o seu corpo e o seu sangue, Cristo se torna plenamente presente no meio de nós, para entrar em comunhão conosco e para que nós participemos plenamente da sua vida divina. Então, essa presença de Cristo se faz pela conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Cristo. Então, é um mistério da transubstanciação, ou seja, a substância do pão se transforma na substância do corpo e a substância do vinho se transforma na substância do sangue de Jesus. E Jesus se torna plenamente presente no meio de nós, corpo e sangue, alma e divindade. É o próprio Jesus, substancialmente, fisicamente no meio de nós. Por isso que a igreja, por essa presença de Cristo, também nos dá a oportunidade de não só na celebração eucarística de adorar Jesus naquele momento da transubstanciação, nós até ficamos de joelhos para manifestar essa nova adoração a Jesus, que só Jesus nós adoramos, mas também depois, com as espécies eucarísticas, nós podemos fazer esse culto de adoração a Jesus nas espécies. Também, depois da Eucaristia, Jesus ele é dado em comunhão para as pessoas que não podem participar ali presencialmente, aqueles que estão doentes, que estão enfermos em casa, e também é dado como viático para aquelas pessoas que já estão prestes a partir para o céu. O banquete pascal. Por que banquete pascal?
porque a Eucaristia, ela é ao mesmo tempo o sacrifício de Jesus pela nossa salvação, mas também uma refeição do seu corpo e do seu sangue. Jesus quis isso para aumentar, levar à plenitude a nossa comunhão com Ele. Ao mesmo tempo que Ele se oferece ao Pai, também se oferece a nós em sacrifício, mas também em comunhão, para unidos a Ele também ofereçamos o nosso sacrifício ao Pai. Por isso que o altar da igreja, ele tem esses dois aspectos. Ao mesmo tempo que é o local do sacrifício, onde Jesus também é a vítima, ele é o altar, a vítima, a oferenda e o sacerdote, que se oferece, também é uma mesa, é a mesa do Senhor, é a mesa onde nós fazemos essa refeição, que Jesus quer essa comunhão conosco. E Ele insiste nessa comunhão conosco, quando a gente lembra do Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 53, Jesus ele diz: em verdade, lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida. Jesus ele mostra essa necessidade de ter comunhão conosco e nós termos comunhão com Ele, porque há necessidade de vida e de vida eterna. Mas não podemos simplesmente comungar Jesus de todo jeito. Precisamos nos preparar, porque ao invés de estar comungando para a nossa salvação, nós podemos estar nos complicando. Olha só o que é que nos diz São Paulo. Ele diz o seguinte: todo aquele que come do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Então, por isso nós precisamos nos preparar para estar em plena comunhão com o Senhor. E a igreja insiste que nós participemos da Santa Missa, principalmente aos domingos, nas festas, para comungarmos. O sentido de estar participando da missa é comungar. Não adianta a gente ir para a missa e não comungar o corpo e o sangue de Cristo. E para aquelas pessoas que têm muito mais dificuldade de participar, a igreja, pelo menos uma vez por ano, na Páscoa da Ressurreição, nós possamos estar comungando. E para que essa comunhão, até mesmo simbolicamente, venha ter esse efeito, vamos dizer, mais pleno, a igreja também nos orienta que possamos estar comungando nas duas espécies, porque comungando nas duas espécies, nós estaremos também comungando mais plenamente o Senhor, não só simbolicamente, porque não simplesmente, mas se realiza toda a riqueza ali da Eucaristia. E essa comunhão que nós temos com o Senhor, ela produz frutos. E quais são os frutos da comunhão com o Senhor? O primeiro e mais importante é que a comunhão, ela aumenta a nossa união com Cristo. Ou seja, comungar Cristo aumenta essa nossa união íntima com o Senhor. O próprio Jesus disse que quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nessa pessoa também. Mas a comunhão, ela também nos separa do pecado. Jesus, ele deu o seu corpo e o seu sangue para a nossa salvação. É o meu corpo que é dado, é o meu sangue derramado para a remissão dos pecados. Então, toda vez que nós comungamos o Cristo, então Cristo também nos separa do pecado, porque não pode estar presente, Cristo e o pecado. Jesus sempre nos liberta do pecado. Quando nós comungamos Cristo, bem, nós aumentamos a caridade em nós. Por isso que outro fruto da comunhão
é que ela apaga os pecados veniais. A Bíblia também nos diz, né, que a caridade apaga a multidão de pecados. Então, quando nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, nós temos, né, essa graça de nos livrar dos pecados veniais. Mas a Eucaristia ela não perdoa pecados mortais. Por isso que a pessoa que está em pecado mortal, em pecado grave, ela precisa antes participar do sacramento da reconciliação. Porque a Eucaristia é para quem já está em comunhão com Cristo. Porque a pessoa que está em pecado mortal, de alguma forma, ela está separada de Cristo. Ela está fora da graça. Então, não vai fazer efeito na vida daquela pessoa. Por isso que ela precisa estar em plena comunhão com o Senhor. E crescer na comunhão vai fazer também que nós cresçamos na caridade, nós possamos também nos preservar dos pecados mortais futuros. Isso é o que também a comunhão faz conosco. E a comunhão com Cristo também ele faz com que a unidade do corpo misto de Cristo seja bem realizada, né? Porque a Eucaristia faz a Igreja. A comunhão com Cristo nos une a Cristo, a Igreja é o corpo de Cristo, e quanto mais nós nos unimos a Cristo, também estaremos mais unidos aos irmãos. E a Eucaristia também nos compromete com os pobres, porque não adianta a gente querer comungar Jesus se nós desprezamos o irmão, e principalmente o irmão pobre, onde Jesus mesmo disse, quando ele voltar, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E no final ele vai dizer, foi a mim que assim fizeste. Então, a comunhão com Cristo nos compromete com os pobres. Mas também a comunhão, ela nos ajuda a crescer nessa união entre os cristãos. Porque a gente sabe que nós vivemos esse escândalo da separação dos cristãos, ortodoxos, protestantes, como tem acontecido. O pessoal da Igreja Ortodoxa, aquilo que eles celebram é tudo válido, porque eles têm a sucessão apostólica. Então, um católico, ele pode, dependendo das circunstâncias, participar das celebrações, até mesmo comungar o próprio Cristo em algumas igrejas ortodoxas, pode sim. Agora, com os irmãos protestantes, irmãos separados da Reforma, como eles não têm essa união com o Papa, também eles estão um pouco mais separados, da igreja, há certas celebrações que o católico ele não pode participar. Mas em situações realmente de perigo de vida, se um desses irmãos de outras igrejas vier impedir algum sacramento para um ministro católico que queira fazer na intenção da igreja, o ministro ele pode ministrar o sacramento, por exemplo, da confissão, da unção dos enfermos, até mesmo da Eucaristia, se esses irmãos precisarem. A Eucaristia, penhor da glória futura. A Eucaristia ela tem essas dimensões do passado, do presente e do futuro. No presente, ela atualiza o passado e antecipa o futuro. Por isso que a Eucaristia, sendo essa celebração da Páscoa de Cristo, e na comunhão com Cristo nós recebemos todas as graças e bênçãos do céu, a Eucaristia também é a antecipação da glória futura, como nos dá a entender o que o Catecismo nos diz, quando da última ceia, o Senhor mesmo dirigia o olhar dos seus discípulos para a realização da Páscoa do seu reino. Desde agora não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que convosco beberei
o vinho novo no reino do meu Pai, como está escrito em Mateus 26, 29. Toda vez que a igreja celebra a Eucaristia, lembra-se dessa promessa e seu olhar se volta para aquele que vem. Em sua ação, na sua oração, inspira por sua vinda. Maranatá, vem Senhor Jesus, venha a nossa graça e passe este mundo. Então, na Eucaristia, nós já antecipamos, nós já pregostamos aquilo que nós iremos realizar lá no céu, quando estaremos todos na presença do Cordeiro, realizando a ceia das núpcias do Cordeiro. E como oração, concluindo esse momento, quero apresentar para os irmãos esta música que também é uma oração, onde nos mostra essa experiência que nós temos com Cristo na Eucaristia. O céu agora é aqui. O céu agora é aqui, pois o Senhor está presente dentro em mim, me enchendo de paz e amor. Fui transformado e sou um com o Senhor. A glória de Deus enche esse lugar. Oh Deus verdadeiro, vamos adorar. Os anjos e santos se unem a nós, e a igreja entoa a uma só voz. Te adoramos, bendizemos, te exaltamos, te agradecemos. A glória de Deus enche este lugar. Ao Deus verdadeiro vamos adorar. Os anjos e santos se unem a nós, e a igreja entoa a uma só voz.